E já de volta ao Vivo em Cores, obrigado pelo carinho, pela sintonia, por sua audiência. É bom demais estar com você. Estou aqui com o Dr. Danilo Manente, médico ginecologista e mastologista. E agora você viu que nós já estamos de pé, porque vamos dar trabalho para ele veio aqui para isso, né? Doutor, nós preparamos aqui algumas telas, aqui está o aparelho reprodutor feminino. Gostaria, parece-me que está bem aí, está funcionando bem, doutor. Comenta, por favor. Aqui é uma película de um aparelho reprodutor feminino. Para aqueles que estão vendo, às vezes é um pouquinho complicado, mas aqui a gente vê o aparelho reprodutor feminino cortado na forma vertical. Então o que a gente está vendo é um perfil, como se a mulher tivesse sido cortada ao meio na sua parte frontal. O que a gente vai incluir aqui é a presença da vagina, o útero, as trompas e os ovários. São esses os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Doutor, aproveitando essa imagem que está aqui, a pergunta da dona Maria Aparecida da Silva de Poço Fundo, Minas Gerais. Obrigado, dona Maria Aparecida, Deus abençoe a senhora, viu? Muito obrigado por estar conosco. Ela pergunta, ela que tem 60 anos, é normal ter coceira na vagina? Pergunta ela, doutor. Bom, Frei, é muito comum nessa faixa etária, que é a Dona Maria, né? Dona Maria. Que a Dona Maria tem esse tipo de quadro. A primeira coisa que tem que se pensar é se não existe um quadro infeccioso. Prurido, que é coceira vaginal, é muito comum estar associado a infecções fúngicas. Na faixa etária da Dona Maria, outras causas podem existir. A privação de hormônio é uma delas. Existe uma atrofia da vulva, e essa atrofia da vulva pode levar a quadro de coceiras. É quase que impossível a gente fazer um diagnóstico só de bater um papo, Frei. A gente teria que examiná-la para a gente poder ter um parecer mais preciso e poder tratá-la. Agora, de qualquer forma, o tratamento é muito simples, Dona Maria. É muito simples ser tratado e vai ter bons resultados. Essa é... Bom, se precisar a gente volta na figura, mas preparamos outras aqui. Por favor, então a próxima... E aí, ovário policístico, o que é isso, doutor? Ovário policístico é uma coisa muito interessante, né? A gente ouve muito falar e entende muito pouco. De uma maneira muito simples, existe uma síndrome dos ovários policísticos. Síndrome dos ovários policísticos, como o próprio nome diz, é um conjunto de sinais e sintomas. Conjuntos de sinais e sintomas que vão incluir a ausência de menstruação, aumento de pilificação, acne, a oleosidade de pele. E por que tudo isso acontece? Basicamente porque essa mulher não ovula. Então, o que acontece, Frei? Todo mês, esse ovarinho que está aqui, lembra que a gente comentou que a mulher nasce com aqueles óvulos? Todo mês o corpo dela recruta um óvulo desse para ovular. Esse óvulo começa a se desenvolver e por algum motivo, alterações hormonais, diabetes, sobrepeso, esse óvulo ele para no meio do ciclo. Esse óvulo parado no meio do ciclo, ele fica com uma imagem cística dentro do ovário. Isso acontece 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente tem essa imagem aqui, que parece uma romã, um monte de cistinhos dentro do ovário, que nada mais são do que a tradução de uma não ovulação que aconteceu. Então, não havendo ovulação... Que ficou retida. Exatamente. Então, na verdade, quando a gente encontra isso aqui, o ovário policístico é uma doença? Não, ele é resultado de um fato de não ter havido a ovulação. Portanto, a gente tem que investigar por que essa ovulação não aconteceu. Havendo a resposta para isso, a gente consegue tratar e reverter esse processo. Tá, então ele não aconteceu porque ele aconteceu assim porque não houve... Não houve ovulação, esse óvulo parou no meio do caminho. A causa mais comum, Frei, é uma resistência a um hormônio chamado insulina. Entendi. Existe uma relação íntima entre ovário policístico e diabetes numa idade mais avançada. Ô, doutor Danilo, é só um que acontece, só um cisto ou pode vários? Policístico, por definição, são vários cistos. Isso vai acontecer mês a mês e essa aqui vai ser a imagem que a gente vai encontrar a partir de um certo momento em que essa mulher não ovulou. Ok, o que acontece, doutor, assim, a mulher que tem esse problema, ela vai ficar infértil, não vai, quando ela precisar... Ela não é que ela vai ficar infértil, ela vai ter mais dificuldade para engravidar, mas ela nos procura dizendo, doutor, eu não menstruo. Por que eu não menstruo? Porque eu não ovulei. Se não ovulei, eu não tenho um hormônio chamado progesterona. Se eu não tenho progesterona, ela não vai menstruar. Então, essa mulher, ela chega ao consultório dizendo, faz 3 meses que eu não menstruo, faz 4 meses que eu não menstruo. Ou então ela vem assim, eu estou com uma pilificação exagerada no meu corpo, eu tenho aumento de pelos no meu rosto, eu tenho uma oleosidade terrível, eu tenho queda de cabelo, eu tenho sobrepeso. Me ajuda, doutora. Então, na verdade... A síndrome por si só define tudo isso. Então, é a oleosidade de pele, a acne, a ausência de menstruação e alguns parâmetros laboratoriais também que vão nos ajudar no diagnóstico da ovário policístico. Porque eu ouvi que o senhor falou assim, questão obesidade, diabetes, ou seja, isso leva a isso? Então? Sim, o ovário policístico ele tem uma íntima relação com o diabetes e com a obesidade.
O que acontece é que a mulher tem algumas transformações, isso já acaba sendo um pouco mais técnico, mas algumas transformações hormonais no tecido gorduroso. Essas transformações que acontecem no tecido gorduroso também contribuem para não haver ovulação. Portanto, a mulher que tem ovário policístico, às vezes quando ela perde peso, ela volta a ter ciclos menstruais normais. Ô, diretor, tem como colocar a tela anterior, por favor? Colocar a tela anterior, que surgiu várias perguntas aqui que eu vou fazer uma síntese, doutor. Muita gente se pergunta o que é endometriose, endométrio, o que é isso, doutor? Pois é. Então, vamos usar essa figura para a gente fazer uma analogia. Eu sempre comparo no consultório o útero, exatamente com essa imagem, com uma mãozinho papaya. É uma forma muito simples da gente entender. Aqui seria a carne do nosso mamão papaya e a parte interna, que corresponderia à semente do nosso mamão papaya, é o que a gente chama de endométrio. É aqui onde a mulher se prepara para receber um bebezinho. Então, a sementinha do mamão se forma aqui nessa região e é o endométrio. Ela se prepara para conceber, não concebeu, ele sangra aqui pela vagina. O que é endometriose? Endometriose é quando a sementinha do mamão, que deveria estar aqui dentro, ela sai pela tuba e cai dentro da cavidade abdominal. Por que isso acontece? Ninguém sabe exatamente, Frei, mas algumas mulheres, essa sementinha do mamão que deveria estar aqui, cai no ovário, cai na tuba, cai por trás do útero, cai no intestino ou na bexiga, e da mesma forma que ela cresce e sangra aqui, ela pode crescer e sangrar aqui. Sangrando dentro da cavidade abdominal, essa mulher leva a um processo inflamatório intenso. Esse processo inflamatório intenso, ela tem muita dor, uma estrutura começa a colar na outra, o que a gente chama de aderências, ela começa a ter um quadro de infertilidade. Então, a endometriose é uma doença que, se não tratada, ela é progressiva e prejudica demais. Ela vai crescendo, doutora? Ela vai crescendo o tamanho? Vai aumentando a quantidade de pontinhos aqui dentro. Aquele endométrio que deveria estar aqui e vai se espalhando mês a mês. E é igual que o ovário policístico, também a endometriose pode comprometer até a fertilização, a gravidez, doutor? Sim, por quê? Porque ela obstrui a trompa. Nós dependemos da trompa para engravidar. Então, esse trajeto do ovário para a trompa, e a fecundação acontece na trompa, e o embrião vai migrar para dentro do útero, quando a trompa tem a anatomia distorcida, a mulher não vai conseguir engravidar. Então, existem exames específicos para a gente analisar, num quadro de endometriose, se existe uma preservação da trompa. Esse exame chama-se histerosalpingografia. O que é feito? Injeta um contraste por aqui, pelo colo do útero, esse contraste vai migrar por toda a cavidade até a trompa e vai extravasar dentro do abdômen. Se ele não extravasar é porque a gente tem uma obstrução na trompa, geralmente secundário, ou endometriose ou algum tipo de infecção. Tem alguma idade, doutor, uma fase, assim, claro que é a partir do ciclo menstrual que começa a aparecer isso aí tudo? Sim, a endometriose ela é mais prevalente na faixa a partir dos 30 anos, né? Então, entre 30 e 40 anos é a idade mais prevalente da endometriose. Não significa que mulheres mais jovens e mulheres mais velhas não possam ter, mas a idade predominante do diagnóstico da endometriose é nessa faixa etária. A dona Maria de Fátima fez uma pergunta sobre prevenção de câncer de colo de útero. O câncer, então, doutor, assim, eu fico imaginando que... Né? Opa, cadê? Bom, está aqui o câncer, né? Eu ia pegar aquela figura para dizer a localização, ele acontece... Né? Pois é. Então, assim, o que eu, ginecologista, eu vejo esta imagem aqui. Quando nós fazemos o exame ginecológico, a gente introduz o aparelho pela vagina e a visão que o ginecologista vai ter é dessa imagem, tá? Então, o que acontece? Nesta região do útero, começam a ter uma formação de células anormais. Uma célula normal vira duas viram 4 e ela vai virar um tumorzinho. Esse tumorzinho vai comprometer a parede do colo uterino. Elas mudam de cor, doutor? Elas mudam de cor, elas ficam endurecidas, elas são células completamente diferentes. A gente tem um exame chamado colposcopia, que a colposcopia é como se fosse um grande microscópio. Entendi. Nós vamos olhar o colo do útero dessa mulher e vamos identificar lesões ainda muito pequenininhas que são sugestivas do tumor inicial. Lembra daquela história que a gente disse? Eu vou identificar lesões que podem vir a ser um câncer de colo uterino. Então, é aqui que a gente vai identificar essas lesões. Quando a gente faz um toque e identifica algo como isso daqui, a gente perdeu o tempo de tratar essa mulher. Ela vai ter cura? Pode ser que sim. Agora, a gente deveria ter feito a intervenção aqui. Então, por isso que a prevenção é tudo, né, gente? Por isso que tem que começar cedo, né? Porque é muito silencioso, né, doutor? Muito Exatamente. Aqui tem outra tela, doutor, aí, né?
Aqui, do câncer do colo, não é? Aqui a gente não está vendo nenhuma imagem de câncer de colo. Aqui a gente está vendo uma lesão aqui na parte, aqui não, mas aqui sim, né? Aqui o tumor já comprometendo a parte externa do colo do útero. Qual que é o principal sintoma do câncer do colo do útero? É fácil da gente entender. Se eu tenho um tumor nessa região, ou ela vai sangrar espontaneamente, mas o que é muito comum, a mulher tem atividade sexual e se queixa de sangramento pós a relação sexual. Por que isso pode estar acontecendo? Porque tem um tumor naquela região. Né? Então, isso a gente chama de sinusorragia, que é o sangramento pós-relação sexual. E tudo isso pode ser muito bem evitado, desde que também a mulher faça o senhor falou assim, anualmente os seus exames, a sua bateria de exames, doutor. Não tem como fugir da bateria de exames. Infelizmente, tem mulheres que falam, mas doutor, todo ano. A prevenção, ela vai te livrar de vários problemas. Não só da parte do câncer do colo do útero, mas todas as outras doenças, né? O colesterol, que a gente não falou, o diabetes, que a gente não falou, o problema de tireoide, tudo isso faz parte da rotina da mulher. Isso vai ser visto ano a ano e a evolução disso é muito importante, Frei. Quando a gente vê uma foto, a gente tem uma impressão. Quando a gente vê um filme, a gente tem uma impressão completamente diferente. Então, a evolução daquela paciente, de como ela era, como ela está, é muito importante para a gente. Olha que maravilha. Doutor, vamos aproveitar que estamos aqui. A Silvia Francisca da Silva, de Vitória, Espírito Santo. Obrigado, dona Silvia, Deus abençoe. Ela está parabenizando o programa. Ela gostaria de saber sobre o senhor citou lá atrás, o HPV. Se a pessoa tem HPV recentemente, fazendo o tratamento, pergunta ela, um tratamento rigoroso, depois de tomar a vacina, ameniza, desaparece? Pergunta a nossa amiga Silvia, doutor. Pois é, o HPV é um vírus pouco conhecido do grande público, mas ele é primo do herpes da boca, que é muito conhecido pelo grande público. O zoster, que era... O zoster, ele é uma variação do herpes de boca. Né? O zoster, ele vai aparecer na costela, ele é um pouquinho diferente. Mas como é que se comporta o herpes quando a mulher ou o homem tem na boca? Houve uma queda de imunidade, aquele vírus volta. Ele fica latente no nervo, então não existe cura completa do herpes de boca. O HPV é a mesma coisa. Ele é um vírus silencioso, que ele pode ficar latente por muitos anos. Fica adormecido. Exatamente. E, de repente, ele começa a ter a sua atividade. Então, qual é o tratamento? O tratamento é específico para aquele momento em que a mulher tem lesões pelo HPV. A gente não pode esquecer que HPV existe uma infinidade deles. Os mais preocupantes são os 16 e o 18, que são números que a gente dá a eles, que isso é feito através de testes, e aí, quando a gente identifica esses têm potencial oncológico maior. Mas existe uma infinidade de outros HPVs que vão dar verrugas, vão dar outros tipos de lesão que não tem a ver diretamente com o câncer de colo uterino. Né? Então, o que ela deve fazer? Manter hábitos de vida saudável e a sua rotina ginecológica mesmo durante o tratamento. Que prejuízo que ela vai ter tendo um HPV na sua vida? Nenhum, desde que a gente tenha certeza de que não esteja havendo nenhum tipo de evolução. Exato, desde que tenha sido identificado. Perfeito. E tenha controle, né? Exatamente. Doutor, eu vou convidar o senhor, vamos sentar um pouquinho, porque tem muitas perguntas aqui. Vamos aproveitar a presença desse nosso grandíssimo médico, doutor Danilo Manenti, médico ginecologista e mastologista. Doutor, muitas perguntas estão chegando aqui. A gente pergunta, doutor, assim, de novo, voltou ao assunto do HPV. O Antônio Luciano Rodrigues de Andrade, de Maracanã, isso, Maracanã, lá no Ceará. Obrigado, senhor Antônio. Quando a mulher tem que tomar a vacina do HPV? Ele está chegando agora, então vamos de novo reforçar. Olha, então, novamente... É lei isso, doutor? Não existe lei, né? É sugestão, ninguém obriga a menina ou a mulher a tomar nenhum tipo de vacina, então isso tem que ficar muito claro. Existe uma resistência, como a gente havia comentado anteriormente, a resistência é pela faixa etária ser muito precoce. As meninas entre 11 e 13 anos têm a recomendação de fazer a vacinação no Sistema Único de Saúde, mas na rede privada a vacina do HPV está disponível para qualquer idade. É óbvio que se a mulher pudesse ser vacinada antes de ter o contato com o vírus, seria importante. Então, em que situação ela pode se expor ao vírus? Através da relação sexual. Então, se eu puder vaciná-la antes dela iniciar a vida sexual, seria o ideal. Agora, já iniciou a vida sexual, por algum motivo gostaria de se vacinar. Ela vai ter o benefício, porque ela não teve necessariamente o contato com o vírus ao iniciar a vida sexual. Então, a vacinação está recomendada para qualquer mulher em qualquer idade. Por isso que é importante a gente aqui, nós temos um programa de saúde, de prevenção, de qualidade, né? E a gente quer dar todas as orientações, etc., né? Porque às vezes a gente costuma, né? As pessoas costumam assim, a primeiro questão satisfazer o prazer, né? E às vezes não mede as consequências das coisas, dos atos, das escolhas, enfim.
e acontece essa enxurrada de vírus e bactérias, etc., que tudo isso poderia ser evitado, primeiro, se houvesse educação, o tempo certo para as coisas certas. A natureza é muito sábia, Deus é muito sábio quando fez a criação, viu? O Márcio Antônio de Medeiros Albano, de Rio de Janeiro. Obrigado, Márcio, Deus te abençoe. A mulher que sente muito calor, o fogache. Né? Só dá em mulheres acima de 50? Pergunta o nosso amigo Márcio, doutor. Na verdade, a gente precisa entender, primeiro, o que é calor, né? Então, o Frei frisou muito bem. O que é o fogachos? O fogachos são situações muito pontuais em que a mulher tem uma onda de calor, ela está fazendo a atividade dela do dia a dia e, de repente, vem uma onda de calor que dura cerca de 60 segundos, 2 minutos. Sobe a temperatura interna dela? Não, mas ela tem uma sudorese importante, ela tem um rubor facial, ela fica vermelha. É muito fácil. Quando a gente está diante de uma mulher tendo uma onda de calor, você vai falar, puxa, isso é uma onda de calor. É diferente quando a mulher tem calor o tempo todo. A gente vive num país tropical, que é um verão intenso, então é muito comum no consultório, doutor, eu estou com calor. Eu falo, eu também, né? Então eu também estou com muito calor. Então me pontue que maneira que é o seu calor. Então o fogacho é isso. Ela vai acontecer em qualquer situação, inverno, verão, ar-condicionado? Em qualquer situação, não tem a temperatura externa. É muito comum a paciente, doutor, eu estou no inverno rigoroso, eu estou dormindo com ar-condicionado e no meio da noite eu acordei suando. E isso é um fogacho, é diferente de ter calor em qualquer momento do dia. E quando ele vai acontecer? Quando a gente deixar de ter o hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio chamado estrogênio ele vai deixar de existir ou na menopausa espontânea ou por algum motivo de menopausa precoce ou cirúrgica. A gente não pode esquecer que um grande universo de mulheres é tratado cirurgicamente para diversas coisas. Por exemplo, uma mulher que tirou os ovários por um cisto ou por algum outro motivo numa idade mais jovem. É possível ela ter fogacho aos 30 anos de idade? Se ela foi submetida a um procedimento cirúrgico e não tem ovários, é possível sim. Entendi. Né? O senhor citou menopausa, eu creio que tem uma pergunta aí do Santo Povo sobre o tema. Vamos lá? Vamos lá. Meu nome é Gilcineia, eu tenho 48 anos e já estou entrando na menopausa, né? Então eu gostaria de saber qual é o tratamento que existe para as pessoas que estão passando por essa fase. E aí, doutora, ela 48 anos, já é a idade, está começando? O que a gente espera é que entre 45 e 55 anos, boa parte das mulheres estejam na menopausa. O que é menopausa? Menopausa, por definição técnica, é a ausência de menstruação pelo período de 12 meses, portanto 1 ano. Aquela mulher que parou de menstruar, passou 1 ano, ela não voltou a menstruar, ela está na menopausa. Então isso é uma definição técnica. Mas aconteceu alguma coisa com ela, doutora? Se de repente lá na frente ela desperta e volta a menstruar? É um problema. Frei. A gente tem que ficar atento, isso é o que a gente chama de sangramento uterino pós-menopausa. Não significa que ela tenha alguma doença, mas pode estar relacionado a doenças da parte interna do útero, lá daquele endométrio que a gente comentou agora há pouco. Então, o sangramento uterino pós-menopausa, ele está relacionado a lesões benignas do útero, mas pode estar relacionado a um tumor de endométrio, por exemplo. Então, sempre que a mulher estiver na menopausa e apresentar um sangramento, então, retomando, 12 meses sem menstruar, voltei a menstruar, precisa de uma investigação, tá certo? Doutor, a gente vê as páginas da Bíblia, né, enfim, que a gente vê assim, as mulheres idosas, etc., engravidaram, essa é outra forma de contar o tempo, enfim. Mas assim, o período, doutor, muita gente pergunta assim, mas eu tenho 35, ainda estou no tempo, estou com 40, estou no tempo, posso engravidar? Ou seja, qual assim, a orientação nesse sentido, doutor? Olha, Frei, a gente tem que ter muita cautela em quem a gente vai estimular a gravidez e em quem a gente vai desestimular a gravidez. Existem duas questões muito importantes. O que é a idade biológica daquela paciente e o que é a idade cronológica. Eu tenho no consultório pacientes de 40 anos, com atividade física regular, sem diabetes, sem pressão alta, magras, que se alimentam super bem. Eu tenho pacientes de 25 anos de idade obesas, diabéticas e hipertensas. Entendi. Então, os riscos para cada uma delas são completamente diferentes. Talvez eu me sinta muito mais encorajado a estimular aquela de 40 do que aquela de 25 naquele momento. Mas cada caso é um caso. Exatamente. Então, o que se fica em relação a isso é que existem riscos maiores, sim. A partir dos 35 anos de idade, existem riscos de malformações fetais maiores do que em outras idades. Significa que o risco vai acontecer? Seguramente não. Risco é risco.
E eles são pequenos, eles são cumulativos, mas de 1% ao ano, então eles são pequenos, a gente não pode generalizar. Falar, a mulher com 40 anos de idade não pode engravidar. Hoje a mulher de 40 anos é uma mulher jovem, ela pode engravidar, mas ela tem que ter toda uma investigação, todo um controle do organismo dela para que a gente possa encorajá-la a fazê-lo. Né? Maravilha, gente. Quantas informações aqui, a saúde da mulher. Estamos numa semana muito especial. Vou chamar o nosso intervalo. Na sequência temos muito mais informações para você, mulher, para a família, em especial aqui no Vídeo Saúde. Que é seu e volta já só para você.